aqui no estúdio comigo, um prazer enorme, como sempre, é uma delícia de conversa. Ela já chegou aqui e já batemos um papo, tem tanto assunto acumulado, porque não para. Rosângela Lacerda, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e professora da Universidade Federal da Bahia, também da pós-graduação da FACS e da Baiana de Direito. E a gente vai falar principalmente sobre essa mini reforma trabalhista, que é uma medida provisória, e ela me mostrou impressa aqui. Eu falei, não, é uma só. Mas você tem um calhamaço de páginas aqui. São 30 páginas, que tem todos os artigos da medida provisória, que tem força de lei, mas ele vale por 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60, ou seja, durante 120 dias tem a força da lei. E aí é o tempo que os deputados, os senadores vão dizer, sim, tá tudo ok. Vamos conversar e entender. Deixa eu dar boa tarde, Rosângela, tudo bom? Que prazer enorme. Ô, Cris, prazer todo meu. É muito bom reencontrar você, é muito bom reencontrar Zé nesse novo ano que se inicia, que seja muito bom pra gente, que a gente tenha muitas realizações, que a gente tenha muita saúde, muita esperança e que tudo corra muito bem nas nossas vidas, que a gente merece, né? Exatamente. Com saúde então, a gente vai embora, com saúde, sossego, e a gente vai conversando aqui o tempo inteiro. Pois é, Cris, e a gente teve uma verdadeira produção enorme, né, legislativa nesse fim de ano. A gente teve já em agosto a lei da liberdade econômica e agora, né, tivemos a medida provisória 905, que foi em novembro, já no finalzinho do ano. Finalzinho exatamente porque entra em recesso, né, tanto em recesso parlamentar quanto em recesso do Poder Judiciário, já em dezembro. E o recesso parlamentar vai até o dia 2 de fevereiro, né? Então, quando vai poder, na verdade, quando vai poder, exatamente. Mas quando a gente olha vai ser ter um tempo curto de discussão. Curtíssimo. Ela provavelmente vai entrar em regime de urgência, porque acho que já em 6 de fevereiro ela já entra em regime de urgência, porque já vão ter 45 dias, né? Então, já vai entrar em regime de urgência. Que para ela deixar de ser lei é lá pelo começo de março. Isso, a gente faz uma conta básica, né, mais ou menos assim, de 4 meses. Então, se ela é de 11 de novembro, vai mais ou menos para 11 de março. Claro que é um pouco mais, um pouco menos, porque alguns meses tem 30, outros tem 31, tem fevereiro esse ano, que é 29, né, que esse ano é bissexto. Exatamente, temos, né, mais um dia para aproveitar bem. Então, varia um pouquinho, mas é mais ou menos nessa base, 11 de março, que a gente conta, né? Fora que ela traz alguns dispositivos que só vão entrar em vigor em 90 dias. Então, ainda tem essa particularidade. Só entram em vigor em 90 dias? A partir de 90 dias, exato. Na verdade, quando já está acabando. Exatamente, 30 dias antes de terminar o prazo, se não for discutida ou se não for aprovada, né, claro. O que muda? Vamos falar dos principais pontos de mudança com essa mini reforma trabalhista, como todo mundo está chamando. É uma mini reforma trabalhista porque ela traz um impacto principalmente para os jovens, né? Ela traz uma disciplina do denominado contrato de trabalho verde e amarelo, que é específico para jovens entre 18 e 29 anos que estão no seu primeiro emprego. Então, ela é voltada para esse público, voltada para essa população. E ela traz, infelizmente, algumas restrições de direitos, né? Então, por exemplo, o FGTS, ele muda de 8% para 2%. Quando você tem a multa rescisória do FGTS também, você pode ter uma redução de 40% para 20%, né? Então, há uma grande redução também, há uma redução da carga tributária e de encargos sociais do empregador. Então, muitos tributos, eles são, digamos assim, reduzidos com essa medida provisória. Mas o fato é que esse público é um público vulnerável, né? Que a gente sabe da vulnerabilidade, principalmente com relação ao desemprego entre os jovens. E aí, essa medida provisória teve essa finalidade de abrir as portas do mercado
de trabalho, né, para esses jovens. Tem um ouvinte aqui. Ela vai fazer isso, vamos ver. Bom dia, Cris. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda de volta. Estávamos morrendo de saudade dessa voz maravilhosa. Olha, muito obrigada. Pergunta à convidada se o jovem não tem que se ferrar de verde e amarelo, porque só uma especialista para explicar essa bagunça que esse presidente está fazendo. São muitas mudanças e a gente... Já era difícil, muitas vezes, até entender a lei, que já existia há muito tempo. Isso. Começaram a haver mudanças pequenas e teve a reforma trabalhista, que foi grande. Grande, em 2017, que a gente já estava ainda todo mundo se acostumando, tanto o trabalhador como quem trabalha na justiça. Exato, perfeito. Para ter adaptação de como a lei vai se dar. E aí vem a mini reforma, que também é uma enormidade de mudanças. Você falou que para o jovem é em especial essa mudança. Isso. O que ele deve ter na cabeça de cuidado? Olha, eu posso isso, eu não posso aquilo, o que eu devo fazer nessa hora? Olha só, Cris, de atenção nas mudanças. Na verdade, o que acontece? Essa medida provisória, ela é bastante criticada no Ministério Público, porque já existem outros caminhos a serem adotados para que o jovem ingresse no mercado de trabalho. O principal deles, e que nós defendemos com unhas e dentes, é o do contrato de aprendizagem. Porque no contrato de aprendizagem, além dele ser um contrato de emprego com todos os direitos sociais, todas as garantias, ele tem uma parte que é de aprendizagem mesmo, ou seja, é uma preparação formal, uma preparação técnico-metódica, que é proporcionada justamente, normalmente, pelo Sistema S. Senai, SESI, SESC, etc. Então, esse jovem, ele aprende efetivamente um ofício. Então, além dele estar trabalhando e estar ingressando naquela realidade, ele também aprende muito. E isso é muito bom também para o próprio empregador, porque ele também vai ter uma mão de obra qualificada. Então, é preciso essa formação de mão de obra. É para isso que serve esse contrato de aprendizagem. Então, para o Ministério Público do Trabalho, seria muito mais interessante que houvesse um fomento ao contrato de aprendizagem. Ou seja, que essas isenções tributárias, etc., elas viessem, né, digamos assim, no contrato de aprendizagem. Porque aí você estaria efetivamente favorecendo os jovens, favorecendo a mão de obra mais, digamos assim, menos qualificada, exatamente pela pouca idade, né, que tem. Mas esse contrato de trabalho verde e amarelo, ele traz muitas restrições aos direitos sociais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, por exemplo, com ele. Por exemplo, o FGTS. Por exemplo, a cada mês, o empregador ele pode pagar o 13º proporcional e as férias proporcionais. Ou seja, esse trabalhador nunca vai ter férias. Essa contratação, inclusive, ela é precária, porque ela só pode ser feita por até 24 meses. Então, é uma precarização. É um prazo de, se ele tem 2 anos, depois disso acaba esse contrato. Pode ser renovado? Não. Ele não pode ser renovado? 24 meses. Não. 24 sem renovação? Meses. Sem renovação. 24 meses, que é o mesmo prazo, inclusive, do contrato de aprendizagem. Então, a gente tem sérias críticas com relação a esse contrato. E quem pode fazer parte, ou quem pode estar inserido nesse contrato verde e amarelo? 18 a 29 anos, primeiro emprego. Tem que estar formado, tem que ter uma formação? Não. Qualquer função, para qualquer cargo, qualquer escolaridade, pode ser qualquer circunstância. Não há problema algum. O grande problema aí que você vai ter é que somente 20% de todo o efetivo da empresa pode ser contratado sob essa modalidade. Então, você não pode ter todos os empregados da empresa contratados por esse contrato chamado de contrato verde-amarelo. Ele tem que ter, no máximo, 20%. Vamos ver se isso ajuda a responder aqui. Vamos ver. Que está mandando mensagem, deixa eu ver como é o nome, não tem o nome. Tem que empregar os coroas acima dos 40 até 65 anos. O preconceito é terrível, quem tem essa idade, ninguém quer contratar. Ele considera que a mini reforma é ridícula, vai desempregar os coroas. Ele pergunta, quando você fala que só 20% dos empregados podem estar nessa modalidade, ajuda a garantir... Ajuda a garantir, exatamente, essas pessoas. Mas isso que ele está falando realmente acontece. Lá no Ministério Público, a gente recebe, inclusive, várias denúncias, inclusive, a respeito de discriminação por conta de idade.
Na verdade, não é nem a discriminação, eu diria, por conta especificamente da idade, mas por conta do estado de saúde do trabalhador. Digamos, o trabalhador começa a apresentar muitos atestados médicos ou começa a adoecer. Aí aquele empregador começa a pensar assim, olha, daqui a pouco configura uma doença ocupacional, eu vou despedir essa pessoa. Isso realmente acontece. São condutas discriminatórias por conta de idade. Além de haver uma dispensa nessa fase, que é uma fase crucial, porque essas pessoas estão prestes a se aposentar, né? Daqui a mais sabe alguns que o mercado de trabalho é mais difícil para se retornar. Exato. Você ainda tem uma falta de contratação dessas pessoas, realmente. A gente percebe essa conduta discriminatória. Vamos até lembrar que o Ministério Público do Trabalho, ele recebe as denúncias, mas é uma coisa específica, muita gente não sabe, a gente às vezes até esquece, que são ações coletivas. Isso, perfeito. O Ministério Público trabalha com a coletividade dos empregados, não de uma ação individual. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente não pesca de anzol, a gente pesca de rede. Leva tudo. Leva tudo, entendeu? A gente pesca o coletivo. O fato é que a gente não trabalha no caso específico de um empregado, do empregado A, do empregado B, do empregado C. Mas a gente atua numa realidade coletiva de uma empresa, né, ou de uma determinada categoria, enfim, sempre de uma maneira coletiva. E só para a gente puxar aqui um pouquinho também, Cris, é que é o seguinte, essa medida provisória, independentemente do contrato verde e amarelo, essa medida provisória, ela também autorizou o trabalho em domingos e feriados, né? Que estava em discussão desde a lei da liberdade econômica, passou na Câmara, inclusive, o Senado vetou, ou seja, voltou a ter a mesma regra de que somente por norma coletiva você poderia ter trabalho em domingos e feriados. E essa medida provisória vem dizendo especificamente, é permitido o trabalho em domingos e feriados. O descanso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos, não existe mais uma obrigatoriedade de que ele seja pelo menos um domingo por mês, não. Ele vai haver o pagamento em dobro do dia trabalhado, do dia de domingo ou dia de feriado. Mas às vezes, lembrando, é só isso que eu queria falar, que muita gente pergunta isso para mim. É que o pagamento é em dobro, mas a folga não é em dobro. Então vamos pensar assim, por exemplo. Isso é importantíssimo, é verdade. O pessoal acha assim, mas se eu trabalhei domingo, então eu tenho direito a 2 folgas. Não, o pagamento, o dinheiro, a grana é em dobro, mas a folga é uma só. É só um dia por semana, preferencialmente aos domingos. Voltando, o Ministério Público do Trabalho é coletivo. Também é importante lembrar que se você juntar com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, às vezes você não sabe, mas estão vivendo a mesma situação, já tem mais gente, você compreende que, olha, não é só você nisso. Aí sim, você deve, inclusive, procurar. Tem anonimato, você pode mandar por e-mail. Sim, é possível fazer denúncia sigilosa, é possível fazer denúncia anônima pela internet. A internet hoje em dia é o nosso principal canal, né, de comunicação com as pessoas, os trabalhadores. Então a gente está realmente na era digital e a internet é o nosso principal canal. E sim, a denúncia pode ser sigilosa, significa que o Ministério Público sabe quem é o denunciante, mas a empresa denunciada não vai saber quem é esse denunciante. A gente deixa esses dados em sigilo. Na denúncia anônima, nem a gente sabe quem é o denunciante. Por que é mais interessante para a gente uma denúncia sigilosa? Por quê? Porque quem está vivendo o fato conhece onde está a prova, né? Então você sabe quem é que pode dizer quem faz o que de errado, quem é que sabe dizer em qual circunstância, em qual situação, em qual tempo, em qual medida ocorre aquela irregularidade. Então é por isso que é muito interessante para a gente a denúncia sigilosa, porque a gente vai direto no fato e não fica procurando agulha em palheiro, como a gente costuma dizer. Quando a denúncia ela é anônima e a empresa, por exemplo, é muito grande, você praticamente fica bastante tempo tentando procurar onde é que está, né? Porque quem fez a denúncia sabe. Exato. Por exemplo, é uma situação de assédio moral, é uma situação de discriminação a pessoas idosas, ou uma outra situação, enfim, de fraude. Ele sabe dizer, a fraude está
aqui, ó, em tal recibozinho, em tal contratozinho, entendeu? Então é muito melhor do que você ter que revisar toda a documentação da empresa, por exemplo. E não precisa ficar com medo. Exato, não precisa. Tem várias perguntas já aqui. Opa. Boa tarde, Cris. Senti a sua falta, eu também senti falta de vocês. Jaque pergunta, o que acontece se o patrão não paga o FGTS do empregado? Aí me informaram que se passar de 5 anos eu perco tudo, é verdade? Olha só, realmente o FGTS ele prescreve em 5 anos mesmo, viu? Então você tem que ficar bastante atento para ver se esse FGTS está ou não sendo recolhido mensalmente. Se ele não estiver sendo recolhido, é possível uma notificação à Caixa Econômica Federal, que é mais interessante porque a própria Caixa Econômica Federal ela pode correr atrás, digamos assim, desse empregador, né? Para que esses valores sejam procura uma agência da Caixa, vai até a Caixa e faz a notificação? A notificação, exatamente. O que acontece? Se isso não der certo, é possível também uma reclamação trabalhista. Só que, em geral, como a gente sabe, as reclamações trabalhistas, infelizmente nesse país, nós temos uma cultura de que a reclamação trabalhista ela é feita pelo desempregado, né? Muitas pessoas empregadas não fazem reclamação trabalhista porque existe uma cultura dos empregadores de mandar embora os empregados que fazem reclamação. Então, a gente também faz isso. Então, faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, que eles fazem também isso, e na Caixa Econômica Federal, para verificar essa situação. E presta bastante atenção nos extratos. Tem extratos... Pode fazer a reclamação na Superintendência Regional do Trabalho, isso, né? Também. Que é vinculado, não existe mais o Ministério do Trabalho. Exatamente. Acabou. É que a gente sempre fala, bom... Foi muito tempo. Foram 70 anos, né, de Ministério do Trabalho. É difícil, às vezes, a gente se desvincular, se ela desapegar. pode, a Superintendência, fazer a reclamação? Pode, também. Pronto. Temos agora Robson na linha 3. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Tudo bom? Estou bem na paz de Deus, graças a Deus. Que bom. Doutora, veja bem, eu passei uma situação, eu tenho 54 anos de idade e prestava serviço para a Prefeitura de Salvador como motorista. Eu tentei retornar para a empresa para ser ferista, eu estava tudo pronto lá para poder entrar na empresa e recebi a notícia que eu não poderia participar mais do processo seletivo por causa da minha idade e a empresa só estava admitindo de 45 para baixo. Entendeu? Entendeu? Eu tô achando isso completamente irregular. É um processo seletivo simplificado da Prefeitura para contratação? Não, a empresa Brasca era para esse serviço... é uma terceirização. Perfeito. É uma terceirização. Olha só o que acontece. Numa terceirização, você não pode ter uma conduta discriminatória desse quilate, dessa forma. A menos que exista alguma justificativa técnica que, na minha memória, não existe a respeito de contratação de motoristas, limite de idade para contratação de motoristas profissionais, então ela não poderia proceder dessa maneira discriminatória. Quando o edital saísse, já que é um processo seletivo, né, ele pode ser impugnado, judicialmente, inclusive. Ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, já que é uma coletividade? Pode, que isso afeta todos. E tratando-se de uma terceirização, há uma contratação pela CLT. Então, é possível sim. E afeta todo mundo que queira ser candidato. Pronto, Robson. Denúncia, manda para lá, para o Ministério Público do Trabalho. Se você tiver todos os dados, pode ligar aqui novamente e mandar para a gente, que a gente já repassa. Porque é importante. É exatamente esse trabalho. Tiago Carmo, boa tarde. Que ótimo ouvir sua voz também. Obrigada, Tiago. Estou adorando voltar. Adorando. Tem mais aqui. Boa tarde. Já que o contrato não pode ser renovado, que é do jovem, do contrato verde e amarelo, que a gente estava falando aqui, que dura por 24 meses, faço a seguinte questão. Mesmo mudando de empresa, é possível que o trabalhador fique sem gozar férias dos 18 aos 29 anos? Como fica o impacto disso na saúde do trabalhador? Nuno Nascimento pergunta muito bem elaborada. Muito pertinente, Nuno, muito pertinente, exatamente porque essa é a grande crítica, né? Então, pela letra do que está aqui na medida provisória, sim, é possível, mudando de empresa, ele ser contratado novamente, se ele estiver dentro do limite de, não, mas ele não pode não, porque é só para o primeiro emprego.
Ele não pode ser contratado por uma outra empresa, não, que é só para o primeiro emprego. Então, não. Então, ele só pode ser contratado, efetivamente, como primeiro emprego, nesse contrato verde amarelo. Mas ele pode passar esses 2 anos aí sem ter férias, já que ele pode receber mensalmente o valor correspondente ao 13º e as férias mais 1/3. Aí, quando vier o segundo emprego, sim. Aí não. Aí ele não pode mais ser contratado pelo contrato verde amarelo. Aí tem que ser pela CLT mesmo. A nossa, quer dizer, a antiga. A nossa. Robson voltou aqui. Robson, me diga, me conte. Doutora, só para questão de dúvida, porque não foi parte da prefeitura, não foi negócio de edital, concurso, não. É a situação da empresa Brasper Empreendimentos. Ela que não está aceitando mais o funcionário acima de 45 anos. Isso foi dito numa sala com mais ou menos 15 a 20 pessoas. Todos nós participamos. Eu trabalhei durante 2 anos com um motorista, fui indicado para retornar pelo trabalho que eu fiz e mesmo assim eles não atenderam a solicitação. É a empresa Brasper mesmo que não quer o funcionário com acima da idade. E eu peço de aposentar, né? Obrigado, vai desculpando aí. Não, imagina. Sua colocação é bastante pertinente. Essa é uma conduta discriminatória. Eu estou aqui pesquisando e existe um limite de 65 anos para motoristas pesados. Ou seja, não é para motorista carteira tipo B, não. Eu acho que é carteira tipo D, eu acho, ou C. É para motorista pesado, para caminhão, etc. E para 65 anos. Então, 54 anos não há motivo algum para essa empresa recusar essa contratação. Se houverem outros casos, aí ele pode reclamar no Ministério Público do Trabalho? Sim. Como foi numa sala com várias testemunhas, etc., você pode fazer essa denúncia, indicar na sua denúncia quem a gente pode procurar para ser testemunha desse fato, quem estava presente nessa reunião, e a gente vai fazer sim a investigação. Porque é uma conduta discriminatória, isso é inconstitucional. Não há motivo. Olha, tem outra pergunta aqui, boa tarde. A empresa que eu trabalho está descontando 2 dias, se o funcionário faltar 1 dia. Pode isso? O que acontece? Quando existe uma falta injustificada ao trabalho, o trabalhador ele perde não apenas aquele dia em que ele faltou, mas também o repouso semanal remunerado. Então é por isso que ela deve estar sentindo essa diferença. Realmente, o empregador ele tem o direito de fazer o desconto não apenas daquele dia em que houve a falta injustificada, mas também o do repouso semanal remunerado daquela semana. É como se a pessoa já tivesse tido o repouso semanal. Isso se ela não apresentou nenhum atestado, nenhuma justificativa? Isso, nenhuma justificativa. É falta injustificada. Para falta justificada, ele não pode fazer nenhum desconto. Isso já existia já existia antes. Da mini-forma, já estava lá. Isso já estava na CLT. Sabia. Pronto. Tem mais pergunta aqui. Boa tarde. Como fazer a denúncia pela internet? Amanda que pergunta. No site do MPT, www.mpt.mp.br. Olha, eu devia ter isso decorado na ponta da língua. Vamos ver se é esse aqui. Vamos ver se é esse, mas eu acho que é porque, desculpa, MPT, Amanda, né, Amanda? Me perdoe, eu devia ter isso decorado na ponta da língua. Que é uma vergonha que eu não tenha isso. É porque, na verdade, os sites, quando são de órgãos oficiais, eles são um pouquinho diferentes do normal. Tá. Mas a gente vai descobrir aqui já, deixa a internet ajudar. Vou lhe passar. Boa tarde, eu trabalho... já chegou. Achei. www.prt5, Procuradoria Regional do Trabalho 5, o número 5.mpt.mp.br. Como é muita consoante, eu aconselho você a fazer o seguinte: vá no Google e bote lá Ministério Público do Trabalho Bahia. Pronto, ele vai te direcionar certinho para a página. E nessa página tem um link em que você pode fazer a denúncia. Muito bem. Boa tarde, eu trabalho como empregada doméstica, chego 7 horas da manhã e saio às 5. Isso é normal ou tenho que reivindicar meus direitos? Bom, você está com uma jornada aí, eu não sei se você tem intervalo para refeição. O que acontece? Das 7 às 17 você tem uma jornada de 10 horas. E o máximo que é permitido é uma jornada de 8 horas diárias. Então você teria direito aí a 2 horas extras
por dia. Isso sem contar com o intervalo de almoço, que aqui você não informa se você tem, enfim, e de quanto tempo é. O fato é, teria sim direito a horas extraordinárias, das 7 às 17. Vamos para o intervalo, é isso, Zé? Você está sinalizando já para mim aqui, 3h30 da tarde. Nossa! Pô, né? Boa, que bom. Tem sido mais rápido ainda, eu não tenho entendido isso. Mas a gente volta daqui a pouquinho, é um intervalo rápido, tem várias perguntas, vamos responder a todos. Estamos aqui no estúdio, continuaremos depois do intervalo com Rosângela Lacerda, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vitamina de mamão com gergelim, chá de gengibre, farofa de casca de ovo. Nada disso. O melhor remédio para osteoporose, glaucoma e obesidade? Prevenir. Agende uma consulta nas clínicas Clivale e garanta um 2020 cheio de saúde. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Calçada. 3310-0000, 3512-8500. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRN 3912. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar. Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. Brincar e crescer, aprender de verdade, expandir o saber sem perder a identidade. Mas qual finalidade? Sabendo de onde vim, sabendo pra onde vou. Saber é crescer, o girassol me ensinou. Num conhecimento sem fim, o futuro já me alcançou. Sou capaz de realizar, mas um girassol desabrochou. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos bem mais longe nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo e vai ser sempre assim. Escola Girassol, 10 anos de bilíngue com nossa cultura. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha, Avenida Anita Garibaldi, Centro Odontomédico Itamaraty, Sala 1208, telefone 3052-1880. Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha. Aqui, os cuidados fazem a diferença. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha. CROBA 14011. Boa tarde. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade. Nos dias 11 e 12 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, tem a primeira edição de 2020 do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 11 e 12 de janeiro, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, de 18 de dezembro a 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço.
6h35, estamos conversando aqui no estúdio com Rosângela Lacerda, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Tem várias perguntas, tem uma que ficou aqui do bloco anterior que a gente vai responder agora, que é o seguinte: boa tarde, fiquei muito preocupada porque meu patrão não está repassando o meu FGTS. Ele diz que está pagando, mas eu sei que não está. Estou grávida, estou gestante, e ele me disse que o meu salário maternidade é ele que paga. É verdade? Gostaria muito que vocês pudessem mandar a resposta. A gente vai responder agora. Olha só, o salário maternidade, ele não é pago pelo empregador. O salário maternidade é um benefício previdenciário. Então, quem paga o salário maternidade é o INSS. O que acontece é o seguinte: o seu empregador lhe entrega o dinheiro, ou o cheque, enfim, porque ele também pode pagar em cheque, ou deposita o dinheiro na sua conta, e ele desconta esse valor da contribuição dele, empregador, para o INSS. Então, é feito assim. Na verdade, o ônus não é dele, o ônus é do INSS. Ele só entrega o dinheiro para você. Por que foi feito assim? Deixa eu só explicar, né? É para evitar, justamente, imagine aí, todas as gestantes desse país imenso que a gente tem, que podem ter problemas de saúde, imagine todas elas numa fila, numa agência previdenciária, todo santo mês para irem buscar o salário. Então, para evitar esse tipo de situação e essa logística, que seria cruel, né, com as gestantes, a lei prevê isso, que o empregador entrega o dinheiro, entrega o valor, ou deposita o cheque, ou faz o crédito, mas quem faz efetivamente o pagamento é o INSS, porque ele desconta do valor que ele tem para contribuir. E assim, durante o período em que você está recebendo salário maternidade, você tem que ser recolhido o FGTS mesmo, tá? Você pode acessar efetivamente se há esse crédito desse FGTS pelos saldos da Caixa Econômica Federal. Eu fiquei preocupada com uma parte da mensagem dela, porque ela disse assim: meu empregador não está repassando o FGTS. Olha só, o FGTS ele não é descontado do salário. Não é. Ao contrário do INSS, o INSS existe um desconto, porque existe uma parte que é paga pelo empregado e uma parte que é paga pelo empregador, né? Então, o empregador desconta a parte do empregado e repassa junto com a dele para o INSS. Isso é com a contribuição previdenciária. Com o FGTS, não há desconto de salário. O FGTS, para o empregador, ele funciona assim, como se fosse um imposto, que a pessoa tem a obrigação de pagar, entendeu? Mas ele não é descontado do salário do empregado, não. Isso é ilícito. Ela pode também procurar a Superintendência Regional do Trabalho. Exato, pode. Olha, tá aqui. Exatamente, está acontecendo isso. Muito bem, a gente tem Alberto na linha 3. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, doutora. Eu sou funcionário público, eu sou técnico em raio-x, tenho 65 de idade e 30 anos de raio-x. Meu processo está desde 2016 parado. E aí agora eu entrei com uma advogada agora, e a procuradora pediu para ser a advogada, pediu para aguardar em casa a minha aposentadoria. Só que agora não se já dei entrada com a advogada e ele está esperando. Ela disse os empregados, os desembargadores, tiveram acesso de não guardar nada em casa, não pode aguardar mais a aposentadoria mais em casa, não, até depois se completar o tempo de serviço. Gostaria se isso é legal. Eu tenho 65 de idade e já tenho 30 de raio-x. Olha só, a primeira pergunta que a gente precisaria fazer é se você é estatutário, né, porque você é funcionário público. Mas eu não sei se você é estatutário ou se você é seletista, ou seja, se você é regido pela CLT, né? Porque você pode ser funcionário público e ser regido pela CLT. Se você for estatutário, eu confesso que eu não sou especialista em direito administrativo. Então, só um especialista... Porque é um outro regime. Que é um outro regime, exatamente. Então, seria mais interessante, porque eu não tenho nem competência. Quando vem aqui, ontem teve aqui Marcelo Caetano do INSS, é um outro regime. É um outro regime, é uma outra coisa. Social. Então, a gente tem que ver. Aí, a primeira coisa para ver é isso aí. A gente tem um pedido aqui que a Luana vai fazer, ela está no telefone, Zé já me avisou aqui. Boa tarde, Luana. Boa tarde. Eu gostaria da ajuda de vocês. É uma menina de 9 anos, ela era normal, e aí ela parou, e já perdeu comandos verbais, tudo.
coisa, passei qual, sabe? Eu tô nervosa. Fique calma. Agora. Você quer a transferência dela, né? Eu sou prima dela. Você está pedindo a transferência dela, que ela está no interior, para vir para Salvador. Isso. Ela está na cidade Entre Rios, para ir para Roberto Santos, Salvador. Do Neuro. É o sistema de regulação do Estado, né? Como é o nome dela? Larissa Vitória Félix Santos da Silva. Ela já está na regulação? Ela já está na regulação. Pronto, vou repassar aqui. A transferência do Neuro no Roberto Santos. No Roberto Santos. Vou repassar aqui para a regulação. A gente já fez o primeiro pedido. Foi no começo do programa, até para a Joane. Vou juntar aqui os dois e já repassar para eles. Pode deixar. Obrigada pela ligação, viu, Luana? A gente continua aqui conversando no estúdio com Rosângela Lacerda, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Tem várias perguntas, vamos dar conta. Me fale sobre o regime intermitente. Então, a grande, digamos assim, a grande diferença do regime de trabalho intermitente é que existe uma alteração. Existe uma variação entre trabalho e não trabalho, uma altercação. Você vai variando. Em períodos você trabalha, em outros períodos você não trabalha. Então, essa é a grande diferença do regime de trabalho intermitente. Não há uma jornada de trabalho fixa. O que acontece é, o empregador ele pode chamar aquele trabalhador, né, como a gente fala, notificar, por qualquer meio hábil, né? E esse trabalhador tem um prazo de 24 horas para dar o aceite. Sim, ele tem que chamá-lo para trabalhar com pelo menos 3 dias de antecedência. É assim que funciona. Você chama a pessoa para trabalhar. Aí a pessoa tem 24 horas para responder se aceita ou se não aceita. Sendo que, se não responder nada, presume-se que não aceitou, ou seja, que recusou aquela oferta. Se ela aceitar e não comparecer, paga uma multa, né? Paga o valor. Mas o fato é, terminado aquele trabalho que é específico, ele vai receber todos os direitos trabalhistas referentes àqueles dias ou aquelas horas trabalhadas. Então, ela vai receber ali férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS proporcional, tudo proporcional àquele período que ela trabalhou. O regime de trabalho intermitente, a gente chama, assim, na área jurídica, de formalização do bico. Formalização do bico. Isso. É o bico, né? Porque a pessoa não tem segurança nenhuma, nem de jornada, nem de receber, pode passar meses e meses e meses sem ser chamada, pode passar, né, vários períodos aí sem ter nenhuma segurança financeira. Boa tarde. Estou com um processo correndo desde 2006, tá? Um número todo, que teve como último despacho encaminhado para o Ministério Público, que não é o Ministério Público do Trabalho. Vamos ver aqui. Pelo número que está aí, foi encaminhado devido a uma fraude na carteira de trabalho por parte do empregador. Tem alguma ideia do tempo que esse processo demora em análise? Excelente programa, manda abraço aqui, Eduardo Farias, abraço para você também. Oi, Eduardo, o que acontece? Quando esses processos eles são mandados para o MP em função de fraudes, etc., o que é que normalmente acontece, né? Qual é a conduta que os procuradores normalmente adotam? A gente faz um parecer nesse processo e tirava. A gente manda um ofício para o setor encarregado da investigação. Porque assim, são 2 setores lá no Ministério Público, tá? Um setor que trabalha só emitindo parecer e um outro setor que trabalha investigando irregularidade. Então, quem toma conhecimento da irregularidade, manda a notícia para o outro investigar. É lá mesmo, é interno, é coisa rápida. O que pode estar efetivamente demorando é para elaborar o parecer. Às vezes é uma questão mais complexa, é uma questão que você precisa realmente de um diálogo com a jurisprudência, enfim. E aí foi no dia 29 de outubro, né? Deve estar saindo, Eduardo, porque o recesso, ele terminou ontem. O recesso foi até o dia 6 de janeiro. Começou no dia 20 de dezembro, foi até o dia 6 de janeiro. E até o dia 20 de janeiro, a gente está com os prazos suspensos, as audiências e as sessões. Mas o recesso mesmo terminou ontem. Está chegando. Tem pouquinho tempo, né? Assim, na verdade que foi para lá, né? Resposta dada, mas tem mais pergunta. Que Edson Luiz está na linha 3. Boa tarde, Edson. Boa tarde, doutora Rosângela. Pois não. Oi, Edson. Ficou baixinho agora.
A gente está ouvindo nada. Eu tive uma lesão no trabalho em 2014. Agora a gente ouviu. 2014. Aí, prestes a completar 60 anos, eles me demitiram com essa lesão. Eu recorri à Previdência, a Previdência também negou. O médico ficou perto do juiz, me deu como ato, dizendo que a lesão não foi no trabalho, mesmo tendo a CAD na mão. E eu fiquei hoje até hoje prejudicado, porque não consegui mais trabalho. A ligação tá tão ruimzinha, você conseguiu entender? Eu não consegui entender muito bem, não. Mas parece que perto dele se aposentar, ele sofreu uma lesão. E aí, o médico, pelo que eu entendi, tá? O médico do INSS considerou que ele estava apto para o trabalho. Mas aí eu não sei, a empresa aceitou ele de volta? Não sei, enfim, a gente precisaria de mais dados, tá, Edson? Edson, tenta ligar novamente. Tenta ligar. Tão baixinho, foi indo embora. Tenta ligar. Eu compreendi muito por cima, assim, muito por alto. Mas ele que mandou mensagem aqui, não. Andréia da Silva está perguntando aqui, olá, por favor, pergunta à entrevistada. A empresa com que trabalho não fez depósito de FGTS. Apesar de ter pago, o INSS foi desligada. Duas coisas distintas que a gente... São duas coisas distintas, isso. Explicou aqui. Fui desligada, vi que tenho direito ao seguro-desemprego. Ok. Posso dar entrada sem a empresa ter feito depósito de FGTS? Não, infelizmente não. Não. E aí ela pergunta onde fica a Superintendência Regional do Trabalho em Salvador. Fica ali, atrás do... Ai, como é que é o nome? Atrás do Sumaré. Neves, né? Atrás do Shopping Sumaré. Exatamente, o prédio atrás, o prédio azul. Isso. É na Tancredo Neves, numa rua... Uma ruazinha de dentro. Entra, não é na Tancredo Neves, é na rua que você entra, assim. É bem atrás do Sumaré. Então, o que é que eu aconselho a você fazer? Que você ingresse com uma reclamação trabalhista, porque o seguro-desemprego, se o empregador ele não fizer... Porque, o que é que o empregador precisa fazer quando ele despede o empregado agora, depois da reforma trabalhista, ou seja, depois de 2017? Ele precisa dar baixa na carteira de trabalho, pagar as verbas rescisórias e precisa comunicar aos órgãos oficiais, no caso, o que a gente tem é o CAGED, dessa dispensa. Se ele não fez isso, é possível uma indenização substitutiva desse seguro-desemprego. Então, eu aconselharia você a procurar realmente um advogado para tentar reverter isso na Justiça do Trabalho. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Minha patroa me manda sempre para casa da sobrinha dela. Tá certo isso? Pelo que você está falando aí, você trabalha em residência, é um contrato de emprego doméstico. Nesse caso daí, você tem uma acumulação de função, né? Então, você pode vir a pleitear um plus salarial em função desse excesso, né, de trabalho, porque não é admissível que dois empregadores tenham um empregado. Um empregador pode ter dois empregados, mas não o inverso, né? Então, e as duas serão responsabilizadas, tá? Ana Maria tá falando aqui, ninguém atende o 3505-5000, Zé tá atendendo tudo. Tanto está atendendo que tem Pedro na linha 3. Pode, tá? Muita gente tá ligando, aí demora um pouquinho, mas insiste. Pedro na linha 3. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria que a doutora explicasse esse problema do trabalho horista. Se os direitos do trabalhador são os mesmos do trabalhador. São os mesmos, olha só. A forma como ocorre a remuneração, ela pode ser de diversas maneiras, né? Ela pode ser um salário mensal, pode ser um salário quinzenal, pode ser pago por semana, pode ser pago por dia ou por hora, né? Então, quem é trabalhador horista tem os mesmos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores. E mais do que isso, porque assim, quando a pessoa trabalha por hora, o cálculo do repouso semanal remunerado, ele significa um acréscimo. Por exemplo, vamos fazer uma conta bem rápida. Imagine que esse trabalhador, ele recebe R$10 por hora de trabalho, certo? E um dia que ele trabalhou 8 horas, ele receberia R$80 mais o repouso semanal remunerado. Porque ele tem que receber uma fraçãozinha a mais referente ao repouso semanal remunerado. Porque quem trabalha por hora e por dia
ele não tem incluído dentro do salário o repouso semanal remunerado. Se ele trabalhar só 4 horas e também é referente a isso, você tem que fechar isso. Não tem que fechar 8 horas, não. Independentemente do número de horas trabalhadas, existe um plus referente ao repouso semanal remunerado. Um acréscimozinho, uma coisinha a mais. Francisco na linha 3. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Doutora,